Congresso, né, ele publicou aí no Diário Oficial a promulgação do marco temporal com a derrubada dos vetos do governo Lula. O Lula, o projeto de lei foi aprovado no Congresso Nacional, seguiu para a sanção do presidente. O presidente vetou alguns pontos, vários artigos importantes da lei, o presidente vetou. Então esse veto voltou para o Congresso e o Congresso derrubou o veto, e aí quem promulgou a lei foi o Congresso Nacional. Só que já tem parlamentares aí do PT que estão ajuizando a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei, e hoje também partidos que defendem a validade, a constitucionalidade da lei, entraram com a ação. Daqui a pouco nós vamos entrar aí nessa matéria dos partidos que entraram com uma reclamação, uma ação junto ao STF, para que seja mantida a constitucionalidade da lei. Então vamos aqui à matéria: Congresso promulga marco temporal sobre terras indígenas. O Pleno News trouxe a matéria e vamos compartilhar com os senhores aqui. A lei que fixa o marco temporal das terras indígenas foi promulgada pelo Congresso Nacional. O texto foi publicado no Diário Oficial da União, desta quinta-feira, 28, e define que os povos indígenas somente têm direito à demarcação das áreas que ocupavam até 5 de outubro de 1988, data em que a Constituição Federal foi promulgada. Vamos que vai dar tudo certo. A publicação da lei do marco temporal foi possível depois que o Congresso rejeitou vetos do presidente Lula, PT, a trechos do projeto. Os parlamentares devolveram à lei o trecho que define entre aspas, terras indígenas tradicionalmente ocupadas, como aquelas, continua as aspas, habitadas e utilizadas pelos indígenas para suas atividades produtivas na data da promulgação da Constituição. Era um texto muito claro, de fácil entendimento. E, infelizmente, o STF ele decidiu sobre essa matéria, alguns 2 meses atrás, julgando esse texto, essa expressão lá da Constituição, de forma inconstitucional. Eles mudaram o entendimento ali, trazido pelo legislador constituinte originário. É coisa surreal, que só acontece no Brasil, né? Então, como é que você vai julgar um texto, um dispositivo da Constituição, como sendo inconstitucional? É tudo ao contrário. Tem que se analisar, são as normas infraconstitucionais, se elas vão ferir alguns dispositivos constitucionais. É só no Brasil que a gente consegue ver essas pedaladas jurídicas, essas fixação de teses aí, que só lá no país, lá no planeta Marte ou Júpiter, a gente vai encontrar algumas aberrações nesse sentido. Mas isso é a Suprema Corte que nós temos para hoje, né, pessoal? Infelizmente é isso aí, a gente vai ter que aturar até que haja uma efetiva renovação no perfil daqueles que compõem o plenário da Corte Suprema aqui no Brasil. Os partidos entraram com a ação junto ao STF pedindo a constitucionalidade da lei do marco temporal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Partidos acionam o STF para validar a lei que estabelece marco temporal para demarcação de terras indígenas. Vamos que vamos. Olha aí, vai dar tudo certo, pessoal. Vamos ver o resumo aqui, ver quais foram os partidos que ajuizaram essa ação. 3 partidos acionaram o Supremo Tribunal Federal, STF, pela validação da lei que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A ação foi apresentada pelo PP, Partido Progressista, Republicanos e o Partido Liberal, o PL. Só que eu acho meio difícil o STF aceitar, tá? Deferir o pedido deles, porque o STF já considerou inconstitucional o trecho da Constituição. E os ministros do STF tiveram a coragem de mudar um texto constitucional, fixar modulação de tempo ali, fizeram um balaio de gato, um balaio de gato lá louco nessa norma constitucional. Vamos lá. A regra inicialmente vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, entrou em vigor nesta quinta-feira, 28, após o Congresso derrubar a decisão e promulgar o projeto. A ação pede que o STF esclarece que o marco temporal, após a entrada em vigor dos trechos que tinham sido inicialmente vetados, está de acordo com a Constituição. O caso ainda será distribuído a um relator. Em setembro deste ano, o STF considerou o marco temporal como inconstitucional e estabeleceu uma espécie de guia para a aplicação de sua decisão em processos judiciais que tratam de disputas envolvendo estas áreas. Então é isso aí, vamos que vai dar tudo certo.
Vamos ver agora como é que vai ser, então, a reação do STF no tocante a essa ação proposta por esses três partidos, PP, Republicanos e PL. Como o PT tem a maior bancada do STF, eu creio que vai ser uma iniciativa perdida. Mas que bom que mesmo assim houve essa iniciativa, os partidos políticos estão se movimentando, estão acionando as esferas jurídicas, as esferas competentes para discutir essa matéria, né? Mas as decisões do STF hoje para o povo brasileiro já são bem previsíveis, já são muito previsíveis. Então a gente não espera muita coisa daí não. Mas vamos que vai dar tudo certo. O senhor Ricardo Capelli, que hoje é o ministro de Justiça e Segurança Pública interino, em exercício, tá? Ele é o secretário executivo da pasta. E o que ele diz aí? PL das fake news é prioridade para o Ministério da Justiça no começo do ano. O governo vai vir com toda a sede ao pote no início do ano que vem, para que realmente aprove o PL 2630, que é o PL das fake news, o PL da censura digital, o PL da mordaça. E vai ser em sendo aprovado, pessoal, o PL das fake news, o 2630, vai ser o primeiro grande passo para a introdução de maneira legal do comunismo aqui no Brasil. Porque todos os estados introduziram o comunismo dessa forma. Os estados foram ajustando a sua legislação, dando aquele ar de legalidade, sempre com a desculpa de proteção da democracia. Eles foram fatiando a legislação que realmente amparava as sociedades ao direito à liberdade, ao direito à expressão, a liberdade de imprensa. Eles foram tolhindo todos esses nossos valores, esses nossos direitos. Daqui um pouco, quando aqueles que vivem dormindo em berços esplêndidos acordarem, já vai ser tarde demais. A gente já vai estar numa posição que dificilmente nós conseguiremos sair daquela posição. Então é isso aí que a gente tem que ficar de olho. Não podemos dormir no ponto, porque o governo quer, no início da próxima sessão legislativa, vai dar em fevereiro do ano que vem, o início, ele já começar ali a corromper os parlamentares para que aprove o PL 2630. Mas a população vai estar de olho, mesmo que seja o nosso último ato nas redes sociais, mas nós vamos exercê-lo de uma forma muito dura e muito ali próximas dos parlamentares para ver quem realmente vai trair a sociedade brasileira. Vamos ver aqui o resumo, então, desta matéria também. Em entrevista à CNN Brasil, nesta quarta-feira 27, o ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício, Ricardo Capelli, jornalista ele, né, afirmou que a aprovação do PL das fake news, também conhecido como PL da censura, é prioridade para a sua pasta no começo do próximo ano. E também ele é do Partido Comunista do Brasil. Ficou muitos anos filiado no PCdoB. Inclusive, ele foi até liderança jovem do PCdoB no Brasil. Então, já viu as crianças ali qual é o perfil ideológico, político, partidário desses hoje que estão aí em alguns cargos chaves do governo, desse desgoverno do PT. De acordo com o secretário executivo da pasta, o governo Lula tem se articulado junto ao Congresso Nacional para tentar aprovar o PL que visa regular as redes sociais, ainda nos primeiros meses do ano. Então, olha aí, ele está ali buscando articular junto com o Congresso, né? E a gente sabe que tipo de articulação é essa. É entrega de vantagem para os presidentes das casas, quer seja para o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, quer seja para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado da República. Então é isso aí, estamos aqui, ó, ligado o tempo inteiro na conduta desses representantes. E 2026 não, 2024 a gente já começa a dar o troco a eles, tá? Não aí apoiando nenhum candidato indicado por eles, quer seja para a prefeitura, quer seja para vice-prefeito, quer seja para vereador. Abre aspas, nós temos dialogado com o Congresso, com os presidentes da Câmara e do Senado, porque é inevitável que nós tenhamos no Brasil uma regulamentação das redes, e isso não se confunde com coibir liberdade de expressão, mas sim com liberdade para praticar crimes, fecha aspas, disse Capelli à emissora. É muito lindo, né? Esse pessoal consegue se travestir ali dos salvadores da pátria, do bambambam, dos nossos anjos da guarda, mas por trás disso aí tem um grande perigo para todos nós brasileiros, todos nós que realmente defendemos vivermos numa democracia, onde nós possamos gozar do nosso pleno direito à liberdade, direito à crença, à religião, nosso direito de ir e vir, o nosso direito de externar todo o nosso contentamento e o nosso descontentamento
no tocante às posturas dos nossos representantes políticos. Mas é isso que desagrada a eles, essa abrangência que nós temos atualmente por meio das redes sociais. E é nesse ponto que eles querem agir, é esse ponto aí que é o maior ponto de perigo para o plano de um governo de um governo vitalício aqui no Brasil, um governo perpétuo aqui no Brasil. Mas nós vamos lutar contra isso, com fé em Deus nós vamos vencer.